Paz do Senhor, minha gente. Vamos agora para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje nós iremos estudar a lição de número 9, a lição de número 9 que tem por título Obrigações em Família. O nosso texto bíblico de hoje está em Colossenses capítulo 3, versículos 18 ao 21, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E o texto destaque de hoje também está nesta mesma carta e diz o seguinte: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Os nossos objetivos da aula de hoje são informar que temos obrigações na família, explicar que a obediência é um estilo de vida e ensinar que temos obrigações espirituais na família. Nós precisamos entender, precisamos saber qual é o nosso papel dentro da família. E também qual é o papel da família nesse mundo. Que, claro, nós, como filhos, temos um papel. Os pais também têm um papel a exercer na família. E a família tem um papel a exercer no mundo. E nós vamos aprender sobre isso hoje, tá certo? O primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: filhos, direitos versus deveres. Nós iremos descobrir quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Eu quero que vocês já saibam que os filhos têm muitos direitos, né? Por quê? Porque Deus confiou aos pais a responsabilidade de educar e cuidar dos filhos, ensinando-os o caminho a seguir. Detalhe, né? Os filhos têm todos os direitos de serem cuidados, serem orientados, serem sustentados pelos pais. Os pais têm essa responsabilidade. Foi Deus que estabeleceu essa responsabilidade para os pais, de cuidar, orientar, sustentar, proteger os filhos. E os filhos têm todo esse direito. E inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que nós temos na nossa sociedade, estabelece esses direitos. Confirma esses direitos que a criança e o adolescente têm para serem sustentados e cuidados pelos pais. Mas será que, como filhos, nós temos apenas direitos? Será? Será que nós temos só o direito, nós só precisamos ser cuidados e tudo mais, não temos dever nenhum? Será que é assim que funciona? Certamente não. E há uma razão para isso. Por quê? Porque Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para quando nos tornarmos adultos, sejamos sábios e não nos comportemos mais como crianças. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Nós devemos entender que nós temos todos os direitos de serem cuidados, de sermos cuidados, sustentados pelos pais quando estamos na nossa infância e na nossa adolescência, na nossa juventude em si. Porém, devemos entender também que nós temos deveres, obrigações no lar, obrigações na família. E de quem é a responsabilidade de ensinar e cobrar esses deveres que temos? Os pais. Então, quando o seu pai lhe orienta, por exemplo, menino, vai lavar os pratos, me ajuda aí a varrer a casa, a organizar seu quarto e tudo mais. Tudo isso são responsabilidades que os nossos pais nos ensinam para exercermos. E qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade disso? De sermos responsáveis, para que quando cheguemos na fase adulta, não tenhamos problemas, sejamos adultos responsáveis, sejamos adultos sábios, e não nos comportemos mais como crianças, porque é o detalhe, o tempo vai passar.
E nem sempre nós vamos estar ali na adolescência, coisa boa, sem responsabilidades mais elevadas. Não, mas o momento certo, vamos chegar à fase adulta, vamos nos casar, vamos ter uma família para cuidar, e aí o papel vai inverter. O papel da responsabilidade vai ficar por sua conta de cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa ou do seu marido, cuidar da sua família. E por isso que nós, quando estamos na fase de criança e adolescência, temos esse papel temos os deveres domésticos, os deveres em família, que os nossos pais estabelecem para nós, para que possamos aprender a sermos responsáveis, tá certo? O nosso segundo ponto da lição de hoje diz o seguinte: obediência, um estilo de vida. Quantas vezes você já se queixou por se ver obrigado a acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais? Nem sempre concordamos, nem acreditamos que aquela decisão é para o nosso bem. Muitas vezes os nossos pais mandam a gente fazer alguma coisa, né? E a gente fica, mas eu não queria fazer isso, eu não concordo, não é assim que deve ser, e não sei o quê, porque maninha, porque painho fica pegando no meu pé, e não é bem assim que acontece, não é bem assim que deve ser. Por quê? Claro, a gente pensa diferente muitas vezes dos nossos pais, porém, nós devemos ter em consciência isso, que a obediência deve ser um estilo de vida. Porque imagine você, vai chegar um momento que você estará sujeito a outras autoridades. Por exemplo, o seu chefe no emprego. Quando você começar a trabalhar, você vai estar sujeito àquela autoridade ali. E você vai ter que fazer de tudo para agradar a ele. Por quê? Porque o seu emprego está em jogo. Você vai ter que fazer o máximo para fazer o que ele manda você fazer. Muitas vezes ele vai mandar você fazer algo que você não vai concordar, não vai gostar muito, mas você vai ter que fazer. Por quê? Porque é o seu emprego que está em jogo. Entendeu? E nós devemos ter isso em mente. Muitas vezes nós não queremos muito, nós não concordamos muito, mas temos que obedecer. Por quê? Porque devemos obediência e sujeição aos nossos pais. Porque a palavra de Deus já nos mostra isso, que a obediência e a submissão aos pais é um ato de amor, entenderam? É um ato de amor para com os nossos pais. Porém, devemos ter essa obediência, né, como um ato de um estilo de vida. Por quê? Porque Deus nos ensina que a obediência não deve ser praticada somente quando estamos sendo observados. Somente quando estamos sendo observados e podemos com ela ter algum retorno ou algum benefício. Nós não devemos obedecer, nós não devemos ser obedientes, ser sujeitos à autoridade só quando estamos sendo observados, não. Nós devemos ter a obediência como um nosso padrão de vida, independente de quem esteja ali nos observando, independente se eu vou ganhar um retorno ou não com aquilo, eu tenho que exercer a minha obediência. Isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus, que você viva em obediência. Independente de você estar sendo observado ou não, independente de você ganhar alguma coisa com isso ou não. O nosso terceiro ponto da lição de hoje diz o seguinte: o papel da família. Somos todos membros de uma só família. E é desejo de Deus, o nosso Pai, que essa família cresça mais e mais. Para isso, Ele conta com a sua decisão de obedecer ao seu chamado. Nós fazemos parte de uma grande família. Que família é esta? A família de Deus. E o nosso Pai, que é o nosso Deus, Ele deseja que essa família cresça cada dia mais. E como é que essa família vai crescer cada vez mais? Nós obedecendo ao chamado de Deus. O que foi que Deus estabeleceu para os seus discípulos e essa ordem se estende para nós? Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a todas as pessoas. Por isso que é importante que estejamos com isso em mente. O nosso papel, além das obrigações que nós temos aqui, né, com a nossa casa, com a nossa família, nós também temos com a nossa família a obrigação
de anunciar o Evangelho. E muitas vezes nós devemos começar no nosso próprio lar, porque às vezes a gente tem um parente que não é evangélico, um irmão, uma prima, um primo, ou até os pais mesmos, né, não são evangélicos. E o que é que a gente deve fazer? Qual é o nosso dever? Pregar o Evangelho, para que aquela pessoa ingresse também na família de Deus. E através da nossa família continuarmos anunciando o Evangelho a todas as pessoas, para que outras famílias também tenham o privilégio de fazer parte desta grande família que é a família de Deus. Assim como você possui obrigações dentro da sua família, a sua família tem obrigações muito importantes diante de todo o mundo para levar a palavra de salvação. Então esta é a obrigação da família na sociedade. Entendeu por que o diabo investe tanto em destruir as famílias? Investe tanto em fazer com que os pais se separem, em fazer com que os filhos se voltem contra os pais contra os filhos. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. E quando a família está bem estruturada, a sociedade também está bem estruturada. E quando uma família unida, bem estruturada, serve a Deus com fidelidade, esta família, com o propósito que ela sabe que tem, vai alcançar outras famílias para Cristo. E é por isso que Satanás investe tanto na sua família, investe tanto na minha família, nas famílias do mundo, que querem servir a Deus com fidelidade. Ele investe para destruir os lares, para destruir as famílias. Mas nesta manhã eu declaro em nome de Jesus que toda seta maligna, que todo laço está destruído em nome de Jesus. E a sua família vai servir ao Senhor com fidelidade. E nós devemos, meus queridos adolescentes, viver em família. E o detalhe, viver em família não é uma tarefa fácil, não é. Mas sempre que lhe parecer ser algo ruim, por conta das diferenças, né, que somos diferentes realmente, lembre-se de que sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola, onde você aprenderá as lições da vida. Então saiba disso, a sua família é a sua escola, onde você vai aprender a ser alguém de bem, a ser alguém que serve a Deus com fidelidade. Amém? Então saiba que o seu lar, a sua casa, a sua família é um lugar de bênção. Amém? Que Deus abençoe a vocês, que Deus os ajude e vamos continuar orando, que tudo isso vai passar logo e a gente estará juntinho novamente na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos vocês. Amém?